Feche seus olhos. Senhor, graças te damos. A gente te dá graça por essa graça. Essa graça que nos deixa tão sem graça. Entramos por aquela porta para simplesmente sermos alcançados pela tua palavra. Mas uma semana se inicia. Daqui a pouco termina o terceiro mês desse ano. Como as coisas estão passando tão rápido. Só a tua palavra para nos sustentar. Só a tua palavra para nos dar força. Só a tua palavra. Só a tua palavra. Não é sobre nós, é sobre o Senhor. Bom seria se tivéssemos a oportunidade de ouvir o que o Senhor, de certa forma, falaria sobre o que queremos. Mas não é sobre o que queremos, é sobre o que precisamos. Fala o que precisa o nosso coração nessa noite. Fala conosco mais uma vez. Esse lugar aqui é teu, esse ambiente é teu. Pertencemos a ti. Que não haja em nós absolutamente nada que nos separe desse momento que é sermos alcançados pela tua palavra. Não permita que depois que essa reunião termine, a gente chegue lá fora e por algum momento falamos que não te ouvimos. Fala conosco mais uma vez. Fala conosco mais uma vez. Te louvamos por tudo, Jesus. Amém. Amém. E amém. A pergunta é: como se monta a estrutura das nossas frustrações? A partir de que momento na vida eu me frustro? E de certa forma, de maneira muito dedicada, ainda que tão involuntariamente falando, a gente acaba construindo uma estrutura com base da frustração. Por que a gente se frustra? A gente tem uma ideia de que a frustração se dá pelo fato de nós estarmos vivendo o que não queríamos. A frustração se dá em razão de eu estar vivendo o que eu não queria. E por mais que eu esteja dentro de um cenário em que algumas coisas têm acontecido e nenhuma delas, de certa forma, são as que eu criei expectativa para que eu vivesse um tempo atrás, eu não consigo usufruir desse tempo em razão do meu coração ainda estar preso a uma expectativa absolutamente frustrada. Frustração não acontece a partir do momento em que eu passo a viver coisas que eu não queria. A frustração se dá em razão de eu não viver o que eu desejei viver. Tão pouco importa se de um tempo para cá eu passei a viver coisas que alguém possa dizer para mim que são coisas bem melhores do que aquelas que até hoje eu não vivi, mas o meu coração está tão preso em uma expectativa absolutamente frustrada há um tempo atrás, que eu não consigo ter a mesma ótica que você está tendo em relação ao que eu passei a viver. Não adianta você querer tentar me explicar que o tempo que eu esteja vivendo é um tempo bem melhor do que aquele que eu criei uma expectativa para viver e até hoje eu não tenho vivido. Então a frustração, ela se dá pela ausência de coisas que tanto você criou uma expectação em cima e até o momento você não viveu absolutamente nenhuma delas.
Frustração é a ausência daquilo que você esperava. Não é a presença daquilo que você passa a viver não querendo. Até não há em nós vontade absoluta de querer experimentar o que passou a acontecer, em razão do nosso coração ainda estar preso em um cenário de ausências que até hoje eu não consigo me desprender de lá. A frustração é isso. Você criou uma expectativa e essa sua expectativa não foi suprida, e aí você vem caminhando ainda com essa expectativa de que a qualquer momento possa sim acontecer o que até o momento não aconteceu, sendo que outras coisas já aconteceram, que são bem melhores. Mas não adianta eu ficar aqui dizendo que você está dentro de um cenário em que coisas melhores começaram a acontecer, sendo que eu estou enxergando isso e você que está dentro não consegue ver. Não é que você não consegue ver simplesmente por não ver no âmbito literal, mas o seu coração não está aí. Seu coração ainda está preso lá atrás, onde você criou um cenário na tua cabeça de que a qualquer momento você, de certa forma, fosse viver alguma coisa que criou uma esperança em cima, porém até hoje não. E aí você não consegue usufruir de algumas coisas que já estão acontecendo, que são bem melhores. E não vai adiantar eu ficar tentando dizer que essas coisas aí que começaram a acontecer são bem melhores. A frustração é muito silenciosa. Aqui são dois homens absolutamente frustrados. E de maneira tão imperceptíveis, eles começam a sair de um lugar que eles deveriam ter permanecido. Porque o ambiente aonde eu me frustrei perde todo o significado no meu coração. Eu não consigo mais permanecer dentro de um lugar onde as frustrações são absolutas dentro de mim. Então o ambiente perde a sua significância. Para que eu continuar dentro de um lugar onde eu me olho ali e vejo as minhas feridas sendo expostas a cada dia que passa? De maneira muito silenciosa, esses dois homens começam a sair desse lugar que eles nunca deveriam ter saído. Eles vão andando, falando das suas dores, falando das suas angústias, falando dos seus pesares, falando dos seus horrores, falando dos seus pavores, falando dos seus baixos, falando do coração magoado, de uma alma ferida, de uma cabeça confusa. E na medida em que um ferido fala com o outro, não há um diagnóstico preciso para que houvesse um remédio específico para neutralizar aquilo. É um ferido falando com o outro. Quando os feridos se conversam, não se curam. Quando os feridos abrem um coração para o outro, não há diagnóstico nenhum para que haja um tratamento específico. Eles continuam feridos. Não tem como magoado conversar com o outro magoado. A mágoa se avoluma a cada dia que passa. Os dois estão maus. Os dois estão ruins. Um está com a cabeça confusa, o outro está com o coração ruim, o outro está com a alma desequilibrada. E eles vão conversando e não estão mais no lugar que deveriam. De maneira tão silenciosa, você não tem percebido aonde que a frustração tem conduzido você. Como se não bastasse te conduzir a um território fora do território que você deveria permanecer, ela trouxe uma companhia igual à sua. Que tipo de relação, de tratamento vai ter esses dois conversando um com o outro? A partir de que momento um vai recuperar o coração do outro? Não há recuperação nenhuma no processo dessa caminhada, onde o que é primaz é as decisões, fruto de um coração frustrado.
Eles decidiram sair do lugar que eles nunca deveriam. Eles estão caminhando, Rafael, há quanto tempo eles estão caminhando? O que menos importa. Ainda que o texto vai mostrar para nós a extensividade dessa caminhada, são 70 estádios de distância do lugar que eles deveriam ter permanecido, o lugar que agora é alvo da chegada deles. Olha o nível de distância que você está. Olha onde você vai chegar. De repente, essas coisas me arrepiam. De repente chegou a terceira pessoa. Ninguém sabe de onde ela veio a princípio. Ela simplesmente chega de maneira tão silenciosa e começa a caminhar com eles. Eu não preciso te explicar quem é essa terceira pessoa. Ele já está caminhando do lado deles há um bom tempo, a ponto de ouvir toda a conversa. Mas eles não estão apercebidos a presença que chegou. Ele já está caminhando com eles, e eles não estão apercebidos. A frustração te coloca dentro de uma redoma de insensibilidade, a ponto de dele se aproximar e você não perceber. Ele chega de maneira silenciosa, sutil, de maneira amorosa, e começa a caminhar com eles. E eles estão um olhando para o outro, falando das dores, falando das mágoas, dos seus rancores, falando das suas feridas, das suas frustrações. E a terceira pessoa já está ali com eles. Não é que esse que acabou de chegar não tem poder em sua presença. É porque eles estão tão insensíveis que eles não conseguiram perceber quem chegou. É isso que a frustração faz. Ela só não nos tira de um lugar que deveríamos ter permanecido, como nos distancia de um lugar possivelmente me daria uma cura. Como se não bastasse, me torna insensível a uma presença que chega para mudar a história. Ele já está andando com eles, mas a frustração, de maneira tão silenciosa lá atrás, tem colocado-os dentro de uma casca, de uma redoma, que eles não conseguem estar insensíveis a quem chegou. Eles estão colocando, sabe, as suas dores para fora, e não percebe que aquele já chegou ali do lado deles e está caminhando com eles. Não vai chegar, já chegou. Não vai caminhar, já começou a caminhar. Ele é o único que consegue caminhar do lado de gente frustrada. Depois de um frustrado andando com o outro, que aí não há sensibilidade nessa conversa para caminhar para uma recuperação, ele é o único que chega, silêncio, te ouve. Parece que a presença dele não surtiu nenhum tipo de efeito. Ele vai interromper o diálogo dos dois com uma pergunta: o que vocês estão conversando aí? Como se ele não soubesse o assunto. O que menos vale para Jesus é a resposta que eles têm para dar. O que mais Jesus quer é que eles olhem para ele. Avalie a voz, não a pergunta. Porque o que menos vale é a pergunta. O que mais vale é quem perguntou. Vou repetir. O que é isso que vocês estão conversando? O que menos vale é a pergunta.
Quem perguntou? Eles estão fazendo uma avalia da pergunta e não estão avaliando quem perguntou. Como se não bastasse eles não perceberem a presença, eles não conhecem a voz. Olha o que a frustração tem feito com muita gente. Você fala da ausência dele, mas ele já está presente. Não é ele que está ausente, é você que está insensível. A dor que você sentiu lá atrás te deixou insensível hoje. Seu sofrimento de mágoa, transtorno que você sofreu lá atrás, te deixou insensível hoje. Jesus sumiu nada, ele está aí andando com você já faz tempo. Ele só não abriu a boca dele porque você só tem falado das suas mágoas. Cadê Jesus? Cadê Jesus? Ele está aí. Você deita, ele deita. Você acorda, ele acorda. Você anda, ele anda. Você vai, ele vai. Você para, ele para. Você corre, ele corre. Você caminha, ele caminha. Não é falta da presença, eu é que me tornei insensível a ela. O impacto da minha frustração foi tão devastadora dentro de mim que eu não consigo perceber a presença dele mais. Como se não bastasse não perceber a presença, eu não consigo identificar mais o tom da sua voz. Deixa eu falar uma coisa para alguém que entrou por aquela porta muito específica. A gente está olhando para 2 indivíduos que caminhou com Jesus 3 anos e meio. 3 anos de caminhada, vendo cego ver, coxo andar, pão multiplicar, peixe multiplicar. É uma parte da vida de uma caminhada tão dedicada. Agora um dia de frustração tem anulado uma vida. Não permita. Não permita que um dia de frustração anule uma caminhada tão dedicada. Não é porque não aconteceu o que você queria que você vai desqualificar a vida que Ele tem te dado. Pode não ter acontecido hoje, mas olha para trás e veja o que já aconteceu. Pode não ter acontecido no final do ano, no começo dele, no ano que se passou, mas acredite, olhe para trás e perceba o tanto de coisa que você já viveu, o tanto de milagre que você já viveu. É porque hoje não tem acontecido o que você quer, aí você vai desqualificar um cenário todo, a ponto de sair do lugar que você não deveria. Eles não estão só insensíveis, eles não conhecem a voz. E para piorar, eles vão dar uma resposta mediante a pergunta, e ao se voltar para dar a resposta, eles vão olhar para ele. E o texto vai dizer, eles estão como cegos. É isso que a frustração faz. Ela te remove de lugares, ela te distancia de lugares, ela te coloca dentro de uma redoma de insensibilidade, ela te proporciona uma vida de surdez, e ela te põe cego a uma imagem tão preciosa que você tinha dele. Ok, não perceber que ele chegou, não identificar a voz, mas depois de olhar para ele, você caminhou tanto tempo com ele, e quando você olha para ele, você não identifica. O que é isso, gente? A frustração faz isso com a gente. Eles vão olhar para ele e vai dar uma resposta. Não é possível, você deve ser um peregrino. A expressão peregrino é aquele que vai da onde eu não sei, chega a um lugar que eu não estou sabendo. É o que anda para cima e para baixo, sem nenhum paradeiro. Não é possível que nessas suas idas e vindas você não saiba o que está acontecendo. Ele vai insistir.
como se ele quisesse saber sobre o assunto. Ele só quer atenção nesse processo de frustração. Ele vai olhar para eles e vai dizer: quais? 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 Como assim quais? Não é possível que você não saiba o que está acontecendo. É sobre Jesus o Nazareno. Isso para mim é inadmissível isso. Mas eu vendo, eu digo que é possível que isso aconteça. Mas é inadmissível, mas acontece. Porém é inadmissível, mas acontece. Alguém vivendo o seu momento de frustração, falar de Jesus, e o que fala sobre Jesus não surte efeito na vida de frustração que está levando. O acúmulo de informações sobre ele não muda o cenário de frustração que você está vivendo. Não é sobre a informação que chega, é sobre a informação que eu pratico. O que vai mudar a minha história não é a informação que chegou, mas é depois dela chegar, eu praticar a informação que chega. Quais? É sobre Jesus o Nazareno, que foi profeta, poderoso em obras e em palavras diante de Deus, diante do povo. O povo sou eu. Que tipo de poder é esse que ele tem, que não surtiu efeito no momento na vida que eu mais precisava? Olha o que a frustração faz. Ela permite a gente falar sobre aquilo que pode nos curar, sem ter efeito em nós. Eles vão continuar dizendo. As mulheres foram no sepulcro, chegando lá, tiveram visões de anjos, e o anjo disse a elas: ele não está aqui, ele ressuscitou. E elas trouxeram a informação para nós. Eles continuam. Também os discípulos foram lá, chegaram até o sepulcro e não viram ninguém, exceto alguém que disse: vocês estão procurando dentre os mortos aquele que vive. Olha a informação que eles têm, e continuam a vida frustrada. Vai piorar agora, porque a partir de agora Jesus vai pregar para eles. Aliás, Jesus nem deveria estar ali, ele deveria estar em Jerusalém. Mas isso aqui é o quadro específico do Evangelho. Está todo mundo procurando Jesus em Jerusalém, e ele saiu de Jerusalém e foi para Emaús. Porque na contagem de todos que caminhavam com ele, faltam 2. Jesus sabe para onde as minhas decisões têm me conduzido. Ao invés dele permanecer em Jerusalém, ele vai atrás de 2. Esse Evangelho. Ele não vai atrás de 10, ele vai atrás de 2. Ele não vai atrás de 20, ele vai atrás de 2. Ele não vai atrás de 100, ele vai atrás de 2. Esse Evangelho. Está todo mundo procurando ele em Jerusalém, ele está no caminho de Emaús conversando com 2. Eu não tenho noção que Jesus é capaz de fazer só para trazer quem foi embora de volta. O dia está acabando, a noite está chegando. Chegaram na aldeia, e ele fez como que ia para mais longe. Essa é uma ideia proposital dele. Alguém que faz como que quer ir embora, ficando, justamente para ser convidado. Essa é a ideia do texto. De repente eles vão constrangê-lo, vão convidá-lo para dentro da casa. Quando ele entra em casa,
Ele assume a postura do anfitrião, porque tudo que vai ser feito não caberia a ele fazer, mas ele assume a postura de anfitrião. Ele vai fazer o que não o compete. Ele já se assenta à mesa, ele vai pegar o pão, vai erguer o pão e vai dar graça, e vai partir. Deixa eu abrir um parênteses fechando. Ele pega o pão, dá graça e parte. Ele pega o pão, dá graça e parte. Só quem tem o direito de nos partir como pães é quem deu a graça antes de sermos partidos. O que faz você suportar o partir dele por vez ou outra não é porque você ora muito, não é porque você consagra demais, não é porque você é boa, não é porque você é bom. E você só aguenta ser partido porque a graça veio antes. Ele te deu graça para depois partir. E para vergonha do inferno, você pode estar aí sentado partido, mas você não saiu da mão dele. Ele te partiu, mas você está na mão dele. Ele te parte, mas você continua na mão dele. Será mais surada. Levante uma das suas mãos, por favor. Eu creio nessa noite. Levante a sua mão, por favor. Jesus, o que é isso? Solta a voz. Solta a voz. Foi o Espírito de Deus que te trouxe aqui. O Espírito de Deus está mandando dizer para alguém: começo hoje um tempo de cura no teu coração. Eu não vou te perder para mágoa. Eu não vou te perder para frustração. Eu não vou te perder para uma punhalada. Eu não vou te perder para uma palavra que te deram no momento em que você precisava ouvir outra coisa. O Espírito de Deus te botou aqui dentro para dizer: começo hoje um tempo de cura dentro do teu coração. Eu não te perco para o inferno. Ora, Maia, da graça, ele parte. Isso aqui é a identidade dele. Ninguém fazia isso, só ele. Quando ele partiu, deu na mão deles. Os olhos deles abriram. Quando os olhos abrem, ele desapareceu. Sumiu. Estava aqui sentado e de repente sumiu. A informação que ele gera quando ele some é única. A partir de agora vocês sabem aonde eu vou estar. Eu só vim aqui por causa de vocês. Vocês sabem aonde eu vou estar. Eu não vou pegar na tua mão e a gente vai caminhar tudo de volta. Não. Eu estou lá, esperando vocês voltarem. Gente, o que é isso? Eu entendi algumas coisas a partir desse momento em que ele partiu o pão.
A primeira delas, que os nossos olhos precisam se abrirem. Os nossos olhos precisam se abrirem. Por quanto tempo Jesus está andando com eles no caminho até chegar à aldeia? Eu não sei. Mas eles estão caminhando com Jesus há um bom tempo, cegos. É possível a gente estar mantendo uma caminhada absolutamente cegos. Cegos para a voz, cegos para a presença, cegos para o destino, cegos pelo caminho. Quando os olhos se abrem, algumas coisas voltam a ser realidade dentro deles. Primeiro, sacrifício. Segundo, morte. Terceiro, ressurreição. Essa é a mensagem do Evangelho. Sacrifício, morte e ressurreição. Sacrifício, me entreguei por você. Morte, morri por você. Ressurreição, ressurgi por você. Vou falar de novo. Eu estou todo arrepiado. Quando os olhos se abrem, a realidade do Evangelho volta para dentro deles. Alguém se entregou por mim. Alguém morreu por mim. E alguém ressuscitou por mim. A frustração, ela anula a verdade do Evangelho aí dentro. Mas a frustração não tem poder, por muito tempo, de manter essa mensagem apagada aí dentro. A qualquer momento os olhos se abrem. E depois que os olhos se abrirem, a verdade vem à tona. Porque a verdade não foi você ter decidido sair da onde você estava. A verdade não é você ter tomado uma rota alternativa. A verdade não é você ter pego alguém como você e caminhando no processo da frustração, um contando os seus lamentos para o outro. Isso não é a verdade. A verdade é essa: eu me entreguei por você. Não tem outra verdade tão maior quanto essa. A segunda, eu morri por você. Terceira, eu ressuscitei por você. Eu me entreguei foi por você. Eu morri por você, eu ressuscitei por você. Não tem frustração que anule isso no coração daqueles a quem Jesus vai atrás para trazer alguém de volta. Eu vou repetir: Jesus não vai perder você. Jesus não vai te perder. Segunda coisa que acontece quando o pão é partido é que eles reconhecem que eles estão distantes demais de Jerusalém. Eu quero acreditar que você não estava tão apercebido assim. Você foi falando das suas dores dentro de Jerusalém e não se deu conta que aquilo que você viveu lá foi tão forte que te tirou daquele ambiente. E hoje você está distante demais. Hoje você está aí sentado, distante demais. Você tenta olhar, de certa forma você mensurar a distância, não consegue, que você está distante demais. Você precisa reconhecer a sua distância. Não foi ninguém que te expulsou, não foi ninguém que mandou você embora, não foi ninguém que abriu a porta.
e te deu a saída como opção. Simplesmente a dor que você sentiu lá dentro te fez tomar essa decisão de estar distante demais. Terceira coisa que acontece quando o pão é partido é que eles vão reconhecer a razão do coração queimar. Eu amei isso. Olha o que eles vão dizer. Não ardia em nós o nosso coração quando pelo caminho ele nos falava? Não é dentro da aldeia de Emaús, é pelo caminho. Na medida em que ele nos falava, falava o quê? O que é isso que vocês estão conversando? Falava o quê? Quais? Falava o quê? Ele começou a falar sobre ele de Moisés em diante. Ele abriu as Escrituras. Mesmo com o nosso coração tão frustrado, ele queimava. Quando pelo caminho ele nos falava e abria as Escrituras. Não ardia em nós, eu amo isso, não ardia em nós o nosso coração. Eles não estavam percebidos a presença, eles não identificaram a voz, eles estão cegos para a imagem, mas aqui dentro tem um negócio acontecendo aqui dentro. O coração deles está queimando. Por que que queima? Primeiro, presença. Segundo, voz. Terceiro, palavras. Presença, voz e palavras. Presença, voz e palavras. O coração está frustrado. Presença, voz e palavras. Estou magoado. Presença, voz e palavras. Eu não tenho andado bem. Presença, voz e palavras. Eu não suporto mais isso aqui. Presença, voz e palavras. Eu vou sumir. Presença, voz e palavras. Você não tem noção do que eu estou vivendo, Rafael. Presença, voz e palavras. Você não tem noção como está a minha casa. Presença, voz e palavras. Rafael, para com isso. Presença, voz e palavras. Presença, voz e palavra. Você veio no lugar certo. Aqui tem presença, voz e palavra. Não tem coração fechado que não seja aberto. Presença, voz e palavra. Não tem frustração que faça com que você não seja alcançado pela presença, voz e palavra. Não tem dor na alma que não faça você perceber presença, voz e palavra. Não tem mágoa que te mantém distante mais. Presença, voz e palavra. Presença, voz, que o inferno ouça. Presença, voz e palavra. Começa hoje o processo de cura. Presença, voz e palavra. Presença. Levante uma das suas mãos, por favor. Jesus, que lugar é esse?
Rabababas. Era mamacata. Levante a tua mão. Levante as suas mãos. Solta a tua voz. Presença! Voz e palavra. Gente do céu, o inferno projetou a tua permanência dentro de Emaús, mas a presença foi atrás. O inferno projetou a tua permanência dentro de Emaús, mas a voz foi atrás. O inferno projetou a tua permanência dentro de Emaús, mas as palavras vão atrás. Presença, voz, palavra. Sabe? Depois que os olhos abrem, ele sumiu da mesa. Eles nem comeram. Nem comeram. O texto diz que imediatamente. E depois que os olhos abrem, a gente não consegue permanecer nesse lugar das nossas decisões precipitadas. Imediatamente eles voltaram para Jerusalém. Imediatamente eles retornaram para Jerusalém. Quando chegaram em Jerusalém, viram 11 congregados junto com outros congregados. Posso falar? Posso? Foi em Jerusalém que eles se frustraram. Foi em Jerusalém que eles se magoaram. Foi em Jerusalém que a cabeça ficou confusa, que o desequilíbrio passou a ser uma realidade. Foi em Jerusalém o lugar das minhas feridas, dos meus rancores. Foi em Jerusalém onde eu sofri, porque eu sofri para estar onde eu estou. Mas posso abrir meu coração para você? Posso? Não há um lugar melhor para congregar. Quando eles chegam em Jerusalém, os 11 estão congregados. Porque aqui a gente se bica, aqui a gente se irrita, aqui a gente se arranha, aqui a gente se pisa, aqui a gente se esbarra. Mas não tem lugar melhor para congregar a não ser Jerusalém. Aqui a gente se ama, aqui a gente se abraça, aqui a gente se beija,
Aqui tem palavra, aqui tem presença, aqui tem voz, aqui tem graça, aqui tem remédio, aqui tem colo, aqui tem gabinete, aqui tem pastor, aqui tem aconselhamento, aqui tem visita, aqui a gente se arranha, aqui a gente não se birra, aqui a gente se esbarra, aqui a gente pisa, mas não há um lugar tão melhor para a gente congregar, a não ser Jerusalém. Emaús não te trata, Emaús não cuida de você, Emaús se avoluma a sua ferida, Emaús mexe na tua ferida, Emaús te magoa mais, te arrebenta mais, te isola mais. Jerusalém não, Jerusalém te cuida, Jerusalém abraça, Jerusalém te beija, Jerusalém te carrega, Jerusalém te conduz por quê? Porque em Jerusalém tem presença, Jerusalém tem voz, Jerusalém tem palavra. A palavra foi lá em Emaús, mas voltou. A presença foi, mas voltou. A palavra foi, mas voltou. Porque lá em Emaús não é lugar da presença. A presença vai e volta. Lá em Emaús não é o lugar da palavra. A palavra vai e volta. Lá em Emaús não é o lugar da voz. A voz chama e volta. Jerusalém ainda é o melhor lugar para nós estarmos congregados. Jerusalém. 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 Seu coração arde, seu coração aperta, seu coração queima. Jerusalém. Jerusalém. Posso orar, pastor? Posso orar? O Ministério de Louvor me ajuda? Cadê eles? Estão aí? Eu quero orar. Eu não vou orar por você. Se tem pastores que oram. Eu quero orar com você. Orar junto com você. Seu coração não está bem. Sua alma não está legal. Sua cabeça está muito confusa. Você decidiu tomar uma rota alternativa. Você está caminhando, está indo para tão longe. Eu quero orar com você. Abaixa a sua cabeça. Eu quero orar com você. Essa não é uma noite comum. Não é comum. Não é comum porque você não tem mais o costume de vir para cá. Não é comum porque você não queria nem estar aqui. Não é comum. Não é comum porque Deus decidiu falar especificamente com você. Isso te constrange, é constrangedor, mas é curador. Abaixe sua cabeça, eu quero orar com você. Jesus. 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 Jesus.